para quem não é de Rio Preto, o Solo Sagrado foi criado em 1986 pelo Manuel Antunes, mas na verdade era um projeto do Banco Mundial, né? O Solo Sagrado ele vem do Banco Mundial e foi conquistado pelo Lima Bueno e o Adair Vetorazzo em 81. Aí eles perderam a eleição e o Manuel Antunes ganhou isso tudo para ele e fez um grande trabalho que foi criar 8.300 lotes lá, é uma coisa fantástica. Lelé, vá a Belém do Pará. Estive lá recentemente. Esteve lá recentemente? Faz 15 dias. Vai lá, em Belém do Pará, os bairros de classe média é o solo sagrado. E é verdade. E você entendeu? Então o que eu quero dizer para você? O que eu quero dizer para você é que essas pessoas, Lelé, elas estão tendo acesso a um país que elas nunca tiveram. A elite está assustada. Tá muito. A elite está assustada. Ela está muito assustada porque ela está vendo o país escapar dos seus dedos. Ela está perdendo o controle dos destinos do país. E essa eleição, o que está em jogo é isso. Os destinos do Brasil para os próximos 40 anos. Porque o que é que nós vamos fazer com Petrobras? O que é que nós vamos fazer com o pré-sal? O que é que nós vamos fazer com a Amazônia? O que é que nós vamos fazer com a biodiversidade do Pantanal? O que é que nós vamos fazer com a educação brasileira? O que é que nós vamos fazer com 30% da sociedade brasileira que é jovem, juvenil? Juvenil. O que nós estamos falando são de patrimônios, de riquezas. Quem pegar o poder daqui para frente vai dizer o que nós vamos fazer com essa gente. O que a direita no Brasil sempre fez com tudo isso, eu já sei. O que a esquerda pode fazer, eu quero saber. Ora, Luciano, isso é uma coisa fantástica. Quando a gente era criança, eu sou mais velho que você, posso falar isso, a gente não sabia, no 4º ano de grupo, não sabia se ia ter condições de fazer a admissão e entrar no ginásio. Hoje a minha filha está no 4º ano e ela já está pensando em que faculdade ela vai estudar. Isso é Brasil novo. Eu acho que isso é essa coisa nova do Brasil, que quem não viveu lá atrás não sabe valorizar. Aqui eu coloco uma coisa extremamente importante. Nos anos 90, a sociedade brasileira, ela criou um consenso. Qual era o consenso? O consenso de que a estabilidade monetária era fundamental para o desenvolvimento de uma nação decente. A isso nós devemos o PSDB, né, uma conquista que o PSDB empreendeu, ainda que pudesse ter feito essa conquista melhor. É possível ser um governo somente ruim, né? Não, claro que não. Tem muitas coisas... Você falou de coisa boa dos militares? Vou falar de coisas boas do PSDB, dos anos Fernando Henrique, o ProUni, né, o acesso à universidade, mesmo que particular. A cota. As cotas. As cotas, né, universidade acesso à universidade. A estabilização monetária da moeda. São coisas, conquistas fundamentais. O Collor, com a abertura econômica que trouxe... Né, a modernidade dos automóveis para o Brasil, que não chegava aqui. Exatamente. Né? O Sarney teve coisas boas, né? A tentativa até de acabar com aquela inflação maluca, aqueles planos malucos. A coisa mais fundamental que eu acho do Sarney, sabe o que foi? Foi ele ter conseguido pôr panos quentes em todos os fervores que tinham na República naquele momento. Porque o Brasil viveu naquele momento as possibilidades reais de retrocesso. Tá. Eu acho que eu tenho minhas críticas em relação a diretas já, mas o Sarney ele conseguiu manter panos quentes e tudo isso. Mas para retomar essa coisa dos consensos, os anos 90 foi o consenso de que a sociedade brasileira não ia a lugar nenhum se não houvesse estabilização da moeda. Essa primeira década do século, que foi agora... 2001, 2010? 2001, 2010, o consenso de que há que se pensar na sociedade brasileira do ponto de vista social, do resgate social de uma parcela da população. Isso foi um consenso que está aceito. Tanto está aceito o monetário, estabilidade monetária, como está aceito esse consenso social. E eu vou dizer para você qual será o novo consenso que será construído nesses próximos 10 anos. É o consenso educacional. É o consenso na sociedade brasileira que, se não houver um investimento maciço, sério, em educação, esse país não sai do lugar. Porque não sai. Avançamos. Mas se não houver um investimento pesado, moderno, arejado em educação, a gente não vai mais longe. Trocando em miúdo e fazendo a coisa ser popular. A educação é o motor do Boeing. É o motor do Boeing.
Hoje o motor está com Fusca, o Boeing está com motor de Fusca. Exatamente. E a educação é o que vai colocar Exatamente. Ele com propulsão para voar. Ou você dá educação para essa massa de gente que está aí, e eu não estou falando educação universitária apenas, estou falando educação universitária, educação técnica de segundo grau, educação primária. Uma coisa importante, eu quero voltar para a política partidária. Qual é a dificuldade que os partidos têm, principalmente os tucanos e os petistas, e os outros, porque os outros já perderam essa capacidade há muito tempo de gerar novas lideranças, tanto no campo nacional, estadual e municipal? O problema dos partidos é que eles não se oxigenam. A maior parte, por exemplo, hoje na esquerda, das pessoas que estão nos partidos de esquerda, foram geradas nos anos 70. Isso. Esse pessoal caducou. Fernando Gabeira. Exatamente. Caducou em que sentido? Não no mau sentido. Eu estou dizendo que esse pessoal precisa permitir a entrada de uma nova geração, com novas ideias. A esquerda não fez isso. E a direita também não. Porque nós temos ainda quem aí dando carta, Paulo Maluf, Francisco Dornelles, Delfim Neto, Quércia. Os tucanos fundaram o PSDB para combater o quercismo, hoje eles estão juntos. Estão juntos, abraçados. Como que é isso? Né? Então, essas figuras não permitem o arejamento político. Os partidos hoje, você vai numa reunião partidária hoje, está cheio de cara de cabelo branco lá. Tá? Com um discurso pesado, rançoso, sabe? Um discurso... De ambos os lados. De ambos os lados. De ambos os lados. Quer dizer, por exemplo, eu acho hoje que o candidato do PT em São Paulo não tinha que ser um mercadante, tinha que ser uma figura nova. Talvez o Edinho Silva. Edinho Silva de Araraquara. O Emílio, lá de Osasco. Também. Que é uma figura com governo fantástico. Exatamente. Daí você vê uma figura que nem o Alckmin, tendo uma aceitação que ele tem no Estado, não é à toa. Entendeu? Porque, por incrível que pareça, o Alckmin está mais associado a alguma coisa que pode ser nova do que o Serra, do que o mercadante. E aí você tem o estranhamente, eu não estou dizendo que o Alckmin seja essa coisa nova. Mas o Paulo Scaff, por exemplo, seria uma novidade, né? Seria uma novidade. Mas ele não consegue emplacar essa novidade. Ele não consegue porque ele não é orgânico. Entendeu? Ele está na indústria, ele é um industrial e de repente ele passa para a política. Ele não foi fomentado dentro da política. Ele não vem com a política. Eu estou dizendo, Lelé, não é natural, né? Não é natural da política. Eu estou dizendo de nomes novos que venham crescendo dentro dos quadros partidários. Mas mesmo o Alckmin, da instituição política. Mesmo o Alckmin significa que o próprio PSDB não deixou crescer ninguém na sombra deles. Não, o Alckmin escapou, sem querer, porque ele foi vice do Covas e conseguiu, daí, a partir daí, construir o espaço dele no PSDB. E mesmo a candidatura dele, ela é uma candidatura que afronta a vontade dos tucanos tradicionais. Vou dizer o seguinte, o Alckmin não é novo, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que num quadro partidário paulista tão velho, o Alckmin consegue passar uma imagem ainda mais fresca, o que é estranho. Agora, e o grande fracasso do DEM? Que de PFL, que tinha algumas lideranças, mudou de nome, acho que ele perdeu a identidade, e nessa perda de identidade ele também perdeu as suas lideranças. O que escapou aí é o Kassab. O DEM era o Arena, ele era Arena, virou PDS, virou PFL, virou DEM. O DEM acabou. Né? Por que ele acabou? Porque ele se esgotou. Ele não tem discurso, ele não tem projeto, ele não tem fala, ele não tem nada. O PSDB, se não tomar cuidado, segue caminho muito parecido. Assim como o PT, se não tomar cuidado, vira PMDB.